Vamos falar mais sobre Petrobras, preço de combustíveis. Nós vamos conversar agora com o analista de energia da CNN, Adriano Pires. Adriano, bom dia. Bem-vindo aqui ao Novo Dia mais uma vez. Bom dia, Rafael. É um prazer estar com você aqui no Novo Dia. Adriano, ontem a Petrobras comunicou registro recorde de lucro, né? 188 bi. É o equivalente à PEC da transição, aprovada recentemente, por exemplo, e distribuição recorde, consequentemente, de dividendos para os acionistas. Por que a Petrobras lucrou tanto e dividir o lucro com quem é acionista da Petrobras é indecente, como disse a presidente do PT? Uma parte desse lucro tem que ser reservado para que a empresa, enfim, desempenhe alguma outra função determinada pelo Estado, ou o jogo é esse? Queria que você nos situasse no campo um pouquinho, Adriano. Vamos por partes aí, Colombo. O recorde de lucro que a Petrobras deu ontem, em relação ao ano de 2022, já era esperado, né? E todas as petroleiras deram um recorde de lucro em 2022. Por quê? Porque o petróleo em 2022 atuou, basicamente, né, com preços sempre acima de $100. Então, quando o preço do petróleo é muito elevado, as petroleiras têm lucros grandes. Quando o petróleo cai de preço, que o petróleo sempre é uma commodity que é muito volátil, né? Da mesma maneira que ela passa de 100, ela volta para os 50. Vamos lembrar, por exemplo, que no início da pandemia, você teve um petróleo a $20, né? Depois ele foi outra vez subindo em função aí de oferta e demanda. Então, isso aí é normal. Eu acho que, na minha opinião, Colombo, indecente é dar prejuízo, né? Eu acho que empresa que dá lucro é muito bom. E me admira, por exemplo, uma pessoa que sabe que o governo brasileiro é o principal acionista da Petrobras, não gostar que a Petrobras tenha lucro e pague altos dividendos. Até porque com esses dividendos, o governo federal pode usá-los, né, onde ele achar mais importante. Pode até, por exemplo, criar um fundo de estabilização de preços lá no Congresso Nacional, aprovar esse fundo e usar o dividendo como parte para que você não tenha um aumento na bomba dos combustíveis muito alto em função de preço de barril. Então essa é a prática. Vamos supor que esse ano o preço do petróleo funcione na média, e deve ser isso, um pouco abaixo de 100, os lucros da Petrobras, como os lucros das petroleiras, vão diminuir. E a Petrobras tem uma especificidade a mais. Lembra que o Brasil hoje é a maior fronteira de produção de petróleo no mar, offshore, em função do pré-sal. O pré-sal realmente está produzindo muito barril de petróleo e a custo baixo, né? Você está falando um custo aí de $3, $3,50. Por isso que explica também esse lucro recorde da Petrobras. Agora, além do lucro recorde de dividendos, a Petrobras também bateu o recorde de pagamento de imposto para o governo. O setor de óleo e gás, ano passado, transferiu para o Tesouro Nacional algo como 170 bilhões de reais, né? Então, nenhum setor da economia fez isso. Então, eu acho que tudo isso, esses recordes todos, a gente tem que comemorar e não falar, não, foi ruim, a gente tem que diminuir os lucros da Petrobras, tem que intervir em preço. Isso aí já foi feito no passado, Colombo. Você lembra no passado que subsidiar a gasolina, subsidiar a diesel, causou um enorme prejuízo na Petrobras. A Petrobras acabou sendo a empresa, corporação do mundo com mais dívida, passou de 150 bilhões de dólares a dívida da Petrobras. Fora toda aquela situação de escândalos que a gente viveu na empresa. Então, acho que a gente não tem que ter compromisso com o passado, tem que andar em frente. Agora, se essa nova direção da Petrobras achar que tem que usar parte de dividendo para investir, pagar menos dividendo, mas sempre dentro da regra do jogo, existe uma regra para pagamento de dividendo na Petrobras, como em toda empresa, existe um estatuto social. Para também pagar muito menos dividendo, tem que mudar o estatuto social da Petrobras. Agora, se ela quiser diminuir o dividendo dentro da regra, o pagamento, para investir em outros setores, em energia renovável, eu não acho nada de já normal. É uma decisão de uma direção da empresa. Agora, o que não pode é usar dividendo para fazer investimento com taxa de retorno político, como foi feito no passado. E alterar a quantidade de dividendo paga, Adriano, o Caio Junqueira, nosso analista aqui, apurou que há uma intenção agora de retomar uma prática que já foi feita na Petrobras, que é de não distribuir todo o lucro, mas distribuir de 35% a 40% para que o restante fique com a empresa para investimentos ou para decisões que estão por vir ainda. Se isso de fato vier a acontecer, ou se essa proposta pelo menos for publicamente lançada, isso vai significar uma interferência ruim na empresa, alguma mudança de rumo ruim, ou também é do jogo?
Olha, o Colombo, eu acho que é do jogo, né? É do jogo. O que é do jogo? Você tem uma regra de pagamento de dividendo. Você tem que manter essa regra. Você pode pagar no limite máximo, no limite mínimo. O que não pode é baixar do limite mínimo. E é uma regra do jogo. Volto a repetir, a nova direção da Petrobras ela pode pegar esse dinheiro porque ela acha importante transformar esse dividendo em investimento. Apesar de que, mesmo o pagamento de dividendos altos que a Petrobras fez em 2022, a empresa continua investindo. O meu problema é o seguinte, a Petrobras tem que mostrar para o acionista que vai pegar parte desse dividendo e investir em setores, em atividades que têm retorno econômico. A Petrobras, a gente sempre esquece, mas é bom lembrar, é uma empresa de economia mista. A Petrobras tem o governo, a União, como acionista principal, mas tem inúmeros, dezenas, milhares de acionistas no Brasil e no exterior. Então, você tem que respeitar esse acionista. Então, realmente, essa que é a dúvida. Se você pega o dividendo e coloca para investir em retornos econômicos, quer dizer, factíveis com a realidade da indústria de óleo e gás, está tudo bem. O que não pode, lembra, é você querer fazer uma refinaria para agradar um governador, fazer um investimento para agradar algum grupo político. É isso que eu tenho receio. O que eu tenho receio é que a Petrobras, outra vez, fique refém da política, né? Adriano Pires, analista de energia, muito obrigado pelo papo aqui no Novo Dia. Até a próxima, Adriano.